Glória a Deus, louvores maravilhosos. Nós vamos agora para a palavra de Deus, né? O assunto é muito importante, é maravilhoso. Então os irmãos fiquem atentos, né? Para aprendermos tudo que pudermos aprender. Se puder parar um pouco o ventilador, por causa do som aqui, ó, eu agradeço ali também. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma leitura. O nosso tema da nossa campanha de estudo bíblico é Conquistando Ramote Gileade. Quanto mais a gente estuda esse rei Acabe, mais a gente aprende. A leitura que eu vou fazer está no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, 1 Reis, no capítulo de número 22. 1 Reis, capítulo 22. E vou te falar, o culto hoje está bonito, tem mais gente que nos outros dias. Tomara que os irmãos continuem nos ajudando, né? Que aí vem mais um, e vem mais um, e vem mais um, e assim, irmão, vai crescendo. E essa campanha é uma campanha de estudo bíblico para trazer bênção para a sua e para a minha vida. É para trazer bênção. Eu já posso dizer que eu estou vendo os sinais da bênção chegando. Lá na frente nós vamos ver quem vai ser o primeiro a testemunhar a sua vitória aqui. Tomara que seja você, tomara que seja eu, mas temos que testemunhar a nossa vitória. Glória a Deus. Então, capítulo 22 de 1 Reis, versículo de número 3. Capítulo 22, versículo de número 3. A palavra nos diz da seguinte maneira: E disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar do rei da Síria? Capítulo 22, versículo de número 3. Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar do rei da Síria? Uma cidade que já pertenceu ao reino do norte, que já pertenceu a Israel, mas por alguma razão eles perderam essa cidade, né? Aquilo que já estudamos é o conceito de perda, a gente reconhecer que perdeu. E quando a gente perde alguma coisa, a gente sempre culpa alguém, né? Eu antes culpava alguém por ter perdido bênçãos que Deus me deu, inclusive carros, essas coisas. Mas depois eu fui vendo, lendo a Bíblia, a culpa foi minha. Fui eu que não orei, fui eu que não busquei a direção de Deus, fui eu que decidi tomar atitudes precipitadas, mas acreditando, né? Eu deixei de acreditar na Bíblia e fui acreditar no ser humano porque portava uma Bíblia, porque tinha um cargo, porque se dizia pastor e outros mais. Mas nem todos que estão nesse meio cristão são verdadeiros, nem todos são sinceros. Infelizmente existem aqueles que usam uma máscara, são lobos vestidos de ovelha. E aí a gente tem que cair naquele adágio, né? Que o lobo perde o pelo, mas não perde o cheiro. Ele pode até pôr um couro de ovelha por cima, mas se você chegar bem perto, olhar os gestos, as atitudes de uma ovelha é muito diferente das atitudes de um lobo. Então está fácil saber quando alguém está fingindo ser o que não é. Quando é lobo, não tem jeito. O lobo é sorrateiro, o lobo olha, fecha o olho, olha por baixo. Um lobo fica parejando, a ovelha é simples. Ela mantém aquela postura, abaixa a cabeça, se alimenta, sempre mantendo a mesma postura. Mas o lobo não, viu? O lobo está sempre rodeando aqui, o lobo está sempre rodeando ali. Então isso já serve já como primeira lição nesta noite. Não confie, porque a palavra diz muito claro: maldito o homem que confia no homem. E vamos mexer com a família, né? Quantas mulheres, como as irmãs que estão aqui, da minha esposa e tantas outras mulheres,
Um dia olhou para um homem e disse: aquele lá vai me fazer feliz. Confiou. Quantas delas a essa hora estão aí sendo surradas, espancadas, humilhadas? Porque confiou. Confiou o quê? Na voz bonita, confiou no 1,80 m, nos olhos verdes às vezes, confiou no corpo musculoso atlético, né? Ou, né? Não sei se hoje ainda faz isso. Hoje não fala mais, um pão, um chuchu, não fala mais essas coisas, não. Hoje tem outras coisas que falam, né? Mas sonhou com esse camarada, né? Tipo artista, modelo, e no fim tem um bocado desses bonitões atrás das grades por violência. Às vezes olhou assim: não, vai me fazer feliz, tem carro zero, tem carro importado, e desprezou o outro que era só um trabalhador. Mas o outro tinha amor para dar, o outro tinha alegria para dar. O bonitão tinha dinheiro, tinha beleza, mas ofereceu o quê? Pancadas, tristezas, angústia, traição. Da mesma forma o homem, olha aquela belezura toda, se ilude, não busca Deus e se enrola todo. Eu já citei aqui, vou citar de novo. Olha como a Bíblia ela leva a gente a textos tão tremendos, né? Dario Salas, o grande amigo, não sei nem se está vivo hoje, dava muito estudo para nós. E um dia, numa palestra de namoro, noivado e casamento, ele citou o exemplo de uma moça que o pastor aconselhou muito ela: minha filha, procura um rapaz de dentro da igreja para casar. Não busca uma pessoa que não é cristã, porque essa pessoa vai te tirar da igreja. E ela disse: pastor, dentro da igreja não tem ninguém que me enche os olhos, não tem nenhum moço que é aquele colírios para os meus olhos. E se encantou com um rapaz de fora da igreja e se casou. Na segunda semana de casamento, a família tem que buscar ela na casa do rapaz. Os dois olhos roxos, inchados, a cara toda cheia de hematomas, marcas de pancadas pelo corpo. E agora cadê o pastor? Quando encontrou o pastor disse: está vendo, minha filha? Se você tivesse aceitado o colírio do céu, mas você quis um colírio humano, você queria algo que te enchia os olhos. Olha os seus olhos como estão inchados, estão cheios. Então é melhor a gente orar a Deus, é melhor a gente confiar no Senhor. E isso gera perdas. Ela quis algo que não era para ela, ela não buscou direção a Deus. E perdeu o que? A comunhão, a presença. Perdeu de estar adorando a Deus, perdeu de aprender a palavra de Deus. Agora tem que recomeçar do zero. Acabe foi a mesma coisa. Mas quem é Acabe? Acabe é um rei que, quando começa a reinar, ele é muito mau. Tanto que na semana passada nós aprendemos que ele fez pior que os outros reis que foram antes dele. Então, muito mal. Embora Acabe tenha muitos erros, também tem muitas lições para nós aqui nesse texto, porque a gente consegue ver lá no final um arrependimento na vida de Acabe. E tomara a Deus que a gente aprenda que ele se arrependeu de fato e que no dia da sua partida ele tenha sido salvo. Tomara a Deus. Mas Acabe é filho de Onri. Esse moço Onri também não foi muito fácil, mas ele foi o 7º rei de Israel. Acabe reinou apenas 22 anos, não teve um reinado muito longo não. E sua história está aí, 1ª e 2ª Reis. Os irmãos em casa podem ler, vão acompanhar toda essa história bonita, mas também trágica, triste, né? Porque a gente está falando de um dos reis mais perversos de Israel. E a sua desobediência a Deus foi, primeiro, isso que eu acabei de falar, que já é um contexto da semana passada, fazer aliança com uma mulher que não era do contexto do povo de Deus. Então faça uma boa escolha. Escolha quem vai estar do teu lado. Não vai decidindo logo assim: é isso. Não decida. Ora primeiro. Se a pessoa tiver paciência, ela vai saber esperar, vai saber entender. Descubra se de fato você vai ser feliz. Vamos parar um pouco dessa onda que está por aí, né? Conhece hoje, já bota dentro de casa, já vai viver junto. A necessidade, a carência, a falta de afeto, uma série de outras coisas, solidão, leva a pessoa a cometer esses erros. Mas é melhor, como diz o próprio adágio brasileiro, é melhor sozinho que mal acompanhado.
Pensa muito bem nisso, porque o castigo pode ser, se não para sempre, mas por alguns anos de amargura, de lágrimas, e você vai ter que carregar uma mala. Então tem que vigiar tanto o rapaz como a mulher, porque essa escolha de Acabe foi uma escolha péssima e trouxe prejuízos gravíssimos para a vida dele, porque essa mulher, em vez de levar este rei a servir a Deus, a adorar a Deus, a estar na presença de Deus, essa mulher levou esse rei a se desviar de Deus. Então é muito importante que nós aprendamos aqui nesse tema, nessa campanha de estudo bíblico, né, temático, que é justamente para grupos, né, que a gente está falando. É muito importante as irmãs, as mulheres, né, e aqui tem mulheres nessa noite, entender isso, né, que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E não está falando da mulher sendo casada, tendo filhos ou não, está falando da mulher sábia. E sabedoria não é uma coisa que você adquire com os livros. Os livros não trazem sabedoria. A gente vê N pessoas aí que são PhDs em tantas coisas, mas não tem o mínimo de senso da vida, não tem o mínimo de experiência, não tem o mínimo de maturidade. Sabedoria é um conjunto de muitas coisas. Sabedoria envolve primeiro a vida, porque ninguém nasce sabendo ler, escrever, estudando. Então primeiro é a vida, é a convivência. A sabedoria vai de um contexto familiar adequado, decente. Se não teve, a pessoa tem que procurar um meio ambiente que lhe favorece a ter sabedoria. Porque muita gente diz, eu não tive oportunidade na vida, eu cresci abandonado, eu cresci sem pai, cresci sem mãe. Eu também cresci sem pai. Nem por isso eu virei uma pessoa perigosa na vida aí. Nem por isso eu virei uma pessoa agressiva, cruel. Então, nem tudo justifica as nossas maldades. Nem tudo justifica aqueles malefícios que a gente faz no dia a dia. Então a mulher sábia, ela edifica. Se ela mora sozinha, ela vai procurar o melhor para dentro do seu contexto. Então ela vai viver, porque ninguém é sozinho. Se existe no mundo é porque teve pai, teve mãe, tem primos, tem tios, tem amigos. E aí essa escolha é perigosa. Com quem a gente anda? Olha quanto adágio eu poderia citar aqui, né? Quanto dito popular, né? Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então a gente tem que repensar na vida qual é o nosso ciclo de amizade, nosso ciclo de amigos. Eu aqui quero construir nessa igreja aqui, como eu disse, família, amigos, pessoas que compreendam, pessoas que entendam, pessoas que, se alguém errar, pode até dizer, olha, você de fato errou, mas eu vou te ajudar. Mas não pessoas que apenas põem na balança do julgamento e já condenam. Não. O contexto de igreja é outro, é diferente. Aqui é como se fosse aquela oficina de carro, a gente ouve isso a vida toda. Carro quebrou, vem aqui e conserta. A vida está desconcertada, a vida está quebrada por N razões, por N fatores. Então é aqui que eu tenho que vir e encontrar alguém que vai me ajudar a consertar. Não alguém que vai apenas denunciar, olha, você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Então, cristianismo é isso. Uma coisa é ser crente, outra coisa é servir a Deus. É ser um cristão verdadeiro. Crente, a gente está ouvindo todo mundo dizer que é crente aí. Desde aquele que está lá na sarjeta, que Deus tem misericórdia e tira da sarjeta, né? Dizendo que é crente, até aquele que está no topo, são artistas famosos e gente ricas. Então todo mundo está dizendo que é crente, que serve a Deus. Tem eles igrejas que seguem a Cristo. Mas ser um cristão verdadeiro é ter esse contexto, é viver esse ensino de Jesus, que pega alguém como a mulher samaritana, vida toda desconcertada, casamento infeliz, já era o quinto, aquele já não era o dela, e o Senhor disse, até o que você tem agora, mulher, não é teu, ele não vai te fazer feliz, seja sábia. E Jesus foi e consertou a vida dela. Então o trabalho da igreja é consertar pessoas que têm coisas que precisam serem consertadas. E isso é tanto no espiritual como no físico, no material. A gente tem que ajudar, estender as mãos, e essas pessoas precisam estender as mãos para outros, e a gente sempre estender as nossas mãos uns aos outros, como aquela mulher que foi pega lá, aqueles homens que estavam lá no prostíbulo, e eles mesmos usavam dela, abusavam, e aí jogou para Jesus, condenaram, olha, você é rabino,
você tem que definir aqui, porque a gente quer matar ela, quer apedrejar. Jesus apenas olha no olhar de cada um e diz: olha, peraí, vocês são tão perfeitos, né? Vocês são tão santos, né? Vocês nunca cometeram nenhum erro, não é verdade? Isso parafraseando. Eu fico olhando quando Jesus se levanta e eles olham para Jesus, todos, cada um com a pedra maior que a outra. Talvez a sede de alguém dizer: eu quero ser o primeiro. A hora que ele falar assim, eu já arremesso a pedra. Mas ali estava aquele que é a misericórdia, aquele que é o perdão, aquele que é o amor. E ele olha nos olhos de cada um, e parece que eu vejo aqueles homens estremecerem. E a mensagem é essa: se cada um de vocês não tem pecado, não pode jogar, seja o primeiro, joga a pedra. Se tem alguém aí que não tem pecado, faça isso. E como negar? Ali quem estava falando era o Rei dos Reis. Eles não quiseram consertar, porque eles foram embora envergonhados. Mas aquela mulher que eles acusavam ficou. Então ela teve um conserto na sua vida. Então que Deus tenha misericórdia, né? Que nós não saiamos, que as mulheres cristãs, as servas de Deus, não sejam como a Jezabel, que não vem para ajudar, que não vem para somar, que não vem para construir, não vem para cumprir o que está na Bíblia, no livro de Gênesis, que a mulher é auxiliadora, ajudadora, é para estar do lado, é para ser o ombro amigo, e não a destruidora, não a gastadora que vai torrar o dinheiro do marido no que não edifica, no que não constrói, não aquela que quer usufruir, quer tomar, quer tirar. E isso a gente vê muito. Mas sabedoria não é só isso. Sabedoria é dizer: meu marido, vamos procurar servir a Deus, vamos andar junto na presença do Senhor. Então esse rei Acabe, ele comete esse primeiro erro, e um erro que não é consertado, ele vai somando a outros erros. É igual o carro velho que está aí, que eu ando com ele. Então eu não conserto a peça que está quebrada, mas ela vai gerando outras peças quebradas, ela vai quebrando outras peças. Assim é a nossa vida. O que a gente não acerta vai gerar um outro erro, vai gerar uma outra equivocação. Então é hora de pensarmos em reconquistar o que Deus tem para nós. E isso só é possível quando a gente percebe que tem alguma coisa na nossa vida que precisa ser consertada. Então, essa aí é a atenção, tá? As crianças aí, cuidado, toda atenção para entendermos a palavra. Então, irmãos, é isso que a gente precisa compreender. Irmã Bianca, acertei, Bianca? Acertei porque eu lembrei da sobrinha, Bianca. Então, irmã Bianca, a gente precisa olhar nossa vida, fazer uma peraí, com essa pendência lá atrás, meu Deus, eu não consigo voltar mais para resolver, mas eu peço ao Senhor que me ajude, porque aquilo é uma lacuna, é um vácuo que está ali, e outras coisas irão se infiltrar, irão destruir as nossas vidas. Então é importante, por isso que a Bíblia diz todo mês, para quem participa de uma ceia mensal: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um exame introspectivo, é um exame do nosso próprio eu, é olhar para dentro de nós e ver se tem fagulhas de maldade, tem fagulhas de destruição, de perversidade, de ódio, de raiva. E quantos que sentam, irmão Mateus, numa cadeira de uma igreja, ou numa poltrona de uma igreja, e na verdade o coração está cheio de raiva, o coração está cheio de ódio, e vão perderem bênçãos, já perderam tantas outras. E o pior, quando a pessoa está perdendo, ela não imagina. Eu sempre uso como exemplo, quando eu perdi as bênçãos que eu perdi, para mim eu estava conquistando, para mim eu fui de cabeça, eu falei: não vai dar certo, que nada, era perda. Então quando a pessoa está fora da direção de Deus, mesmo se dizendo um servo, uma serva de Deus, que entra numa igreja, mas tem raiva de alguém, tem ódio de alguém, planejou o mal de alguém, tentou derrubar alguém, tentou trair alguém, como o próprio Judas fez, essa pessoa está se enganando a si mesma. Ela está perdendo bênçãos que ela não está notando. Lá na frente virão as consequências. Então é melhor sempre nos retratarmos com Deus. E se essa pessoa, se esse irmão é casado com uma mulher de Deus, ela vai ajudar ele a se edificar, dizendo: não, você está errado. Para de estar condenando os outros, para de estar apontando o dedo, para de dizer que esse aqui está, porque você é quem está errado. E se esse homem é um homem de Deus e é a mulher que está errando, ele vai sentar com ela, vai chamar ela e falar: nós vamos para a igreja,
Nós vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar orientação. E tem gente que é assim, irmã Natália, mas quem está lá na frente é um homem igual a mim. Acontece que quando a pessoa está aqui no altar, ela não pode falar dela, ela tem que falar de Deus. É um ser humano que tem falhas. Às vezes é um homem tosco, igual eu. Olha lá, o emitenho nem sabe muita coisa na vida, mas Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de graça, Deus é Deus de perdão. Então aí cabe a esse marido conduzir essa mulher. Mas a mulher sempre é quem direciona os maridos, é quem mais sofre. Então Acabe, ele trouxe consequências para o seu reino, para a sua família, exatamente por causa desse primeiro erro com Jezabel, e o segundo erro de levar a adoração a Baal para Israel e construir esse altar. E por que hoje eu estou pautando isso que foi falado na semana passada? Para entrar no contexto da adoração. É por isso que as pessoas hoje, irmã Silvana, têm dificuldade de congregar, têm dificuldade de apresentar a Deus a verdadeira adoração. E não se assustem com isso. Uma igreja com 2.000 pessoas não significa que está adorando a Deus. Às vezes uma igreja com 2, 3 pessoas está mais adorando a Deus do que uma com 2.000. Porque Deus não quer show. Deus quer ser adorado, mas Deus não quer ser idolatrado. Deus não quer que a gente idolatre Ele. Não é assim que funciona. A gente tem que viver para Deus. A gente tem que ser servos de Deus. Mas não adianta pegar, criar o Deus e colocar no mandor, colocar os enfeites no altar e aquilo está representando a Deus. Não é isso que Deus quer. Não adianta. Porque a gente coloca hoje figuras, objetos no altar. Mas quando a gente canta para nós. A gente canta dizendo que o nosso inimigo vai levar a espada na cabeça. A gente canta que não importa a minha fraqueza, Deus perdoa, Deus vai me abrir porta. É assim que está hoje os louvores. Louvores como esse da harpa que foram cantados, a gente não quer mais valorizar. Por quê? Porque existe um mercado a ser correspondido. E quando eu faço uma produção de adoração, que eu estou preocupado com o mercado, com a venda, então eu não fiz para adorar a Deus. E que Deus tenha misericórdia de mim, mas se Deus coloca no coração, eu tenho que falar. Como é que hoje você precisa ir no culto e precisa pagar para entrar no culto? Porque alguém vai estar pregando lá e custa. Alguém vai estar cantando lá e custa. Isso não é culto, isso é mercado, isso é comércio. Então eu prefiro estar aqui com você e você comigo, porque aqui é para adorar a Deus, aqui é para exaltar ao Senhor. Então a gente precisa ter cuidado também onde a gente vai. Não, mas é que a pessoa lá é crânio, é sábia, tem um conhecimento, vai falar, mas é para Deus. Precisa saber isso daí. E isso é o que aconteceu com Acabe. O culto agora não seria mais para Deus. Haveria um objeto ali que estaria ocupando o lugar de Deus. Então não coloque isso. Não entre nessa onda que aconteceu no Brasil de 1990 para cá, talvez até da década de 80, essa mudança litúrgica que é mais para exaltar, é mais um culto voltado ao homem, um culto antropológico do que para Deus. É mais um culto antropológico do que teocêntrico. Então a gente precisa voltar para Deus. O que Acabe está fazendo aqui é pegando uma estrada na contramão. Ele está indo na direção errada, em vez de ir na direção de Deus. E essa é a minha pergunta: que direção você está indo? Que direção eu estou indo? Que direção eu estou buscando? Então, se estamos aqui nesta noite, irmã Bianca, irmã Natália, irmã Silvana, se estamos aqui, os irmãos que estão aqui, nós estamos aqui para buscar a direção de Deus. Sou eu? Não. É essa a Bíblia que tem que mostrar. Eu não, eu estou aqui também aprendendo essa direção, aprendendo esse caminho, que é o caminho onde a gente, nesta lição, aprendemos que não devemos buscar outras coisas para ocupar o lugar de Deus. Cabe aqui dizer nesta lição que se você tem na tua igreja aquele dia de culto, por que
ir para a pizzaria? Por que ir para um show? Por que ir para uma outra igreja que não é a igreja que você congrega, sem sequer comunicar ao seu pastor? Isso tudo é errado. Esse é o caminho que Acabe tomou da idolatria. Não pediu direção a Deus. Ele não consultou sacerdotes. Ele não consultou profetas. Ele tomou decisões deliberadas. E nessas decisões deliberadas ele abriu brechas, oportunidades para o inimigo agir. Aí que está a questão. Então congrega. Se na sua igreja tem culto segunda até domingo, faça um esforço. Tente ir. Só vai te fazer bem. Só vai te abençoar. Mas não coloque um altar nesse lugar. Olha que lições a gente tem aqui. Então, essa aliança de Acabe com essa princesa Fenícia, né? Ela era da Fenícia, que também ela introduziu o deus pagão da fertilidade, que é Baal, e introduziu essa deusa Acera. E isso fez o quê? Entristeceu o coração de Deus. Você viu o perigo, irmão Mateus? É exatamente esse, é entristecer o coração de Deus. Enquanto eu posso entristecer Mateus, que é um pecado, ou qualquer um de vocês que estão aqui, que é errado, ou enquanto vocês possam me entristecer, que também é errado, é melhor do que entristecer o coração de Deus. Aí que mora o perigo, é quando a gente entristece a Deus. Aí que eu devo ter cuidado, porque aí eu não vou pagar sozinho. Se eu tenho filhos, eles vão pagar junto, eles vão sofrerem comigo. Se eu tenho família, a família vai sofrer comigo, porque eu estou entristecendo a Deus. A minha pergunta é: a tua atitude, a minha atitude, a forma como eu sirvo a Deus, na igreja que eu estou, eu agrado a Deus? É dessa forma que Deus quer que eu faça? É dessa maneira? Eu olho para o meu pastor, eu tenho respeito, eu tenho humildade de reconhecer a autoridade de Deus na vida do meu pastor? Ou eu reconheço todos lá fora, mas não na vida do meu pastor? Olha que lição. Acabe desprezou os profetas, tanto que nós lemos no primeiro tema a primeira pregação desse tema, quando ele chama Josafá para conquistar Ramot de Gileade, e ele consulta os 400 profetas, e aí Josafá diz: não tem ou um homem de Deus, um profeta de Deus? E quando Josafá fala isso, Acabe diz: eu tenho Micaías, mas isso aí eu não gosto não, porque ele nunca fala o que eu gosto, ele nunca fala o que eu quero ouvir, ele nunca fala o que me agrada, então eu não gosto desse profeta. Tem muito isso. O irmão sai da tua igreja, a irmã sai da sua igreja, vai ouvir o outro pastor, é duro, prega forte, mas ele dá glória. Mas se é na igreja dele, o pastor dele, está batendo na igreja. É tão interessante isso, né? Por que a comida da nossa casa está sendo desprezada? Mas lá na casa do outro, às vezes, a pessoa vai ouvir alguém que vai pregar em outro lugar, que está fora do contexto, da doutrina da palavra, fere o escopo da palavra, a verdadeira mensagem. Mas lá eu choro, lá é homem de Deus pregando. Mas quando é o meu pastor pregando, é duro, está batendo, não tem amor. Mas a Bíblia sempre vai nos confrontar. Então essa questão aqui, dessa princesa Fenícia devota a Baal, levou um problema sério para Israel, levou um problema sério para o próprio Acabe, porque, como citamos, ele construiu altares, e ele implantou o quê? O culto a Baal. Então que você e eu hoje tiremos essa lição: cultue a Deus. Tem culto na tua igreja? Desliga a sua televisão. Não é pecado ter televisão, vê isso não, mas desliga. Naquele dia, vai comer a pizza depois do culto, até chama o seu pastor se quiser. Não, que os amigos, peraí, o que nós citamos aqui? As escolhas. Tem um filme do Maranhão, esqueci o nome da jovem, mas eu vou achar e vou dar o nome do filme para os irmãos. Aqui no Maranhão, uma moça que cantava na igreja, fazia parte do louvor, mas os amigos tiravam ela da igreja, afastavam ela da igreja. Então ela não participava dos cultos, ela não participava dos ensaios,
Estava sempre saindo, era uma balada aqui, outra lá. O dia que o grupo orou, tomou a decisão de colocar outra para cantar no grupo, ela ficou brava. Mas ela não frequentava, mas ela já estava fazendo coisas que não devia. E numa dessas viagens, houve um acidente grave. Mas não vou contar o filme aqui. Então a gente tem que aprender que a melhor escolha, melhor que um amigo, é o amigo Jesus. Agora, você quer ter amigos? Tenha Jesus na tua vida, e aí você vai ser o melhor amigo para qualquer pessoa. Mas se Jesus não estiver na tua vida, você não vai ser o melhor amigo. Você vai estar usando uma máscara, uma capa. É um lobo ou uma loba vestida de ovelha, enganando. Mas uma hora aquela capa cai, e dependendo quem está perto, se tiver discernimento, vai saber que ovelha tem cheiro de ovelha e lobo tem cheiro de lobo. É muito fácil. Então, queridos, a lição que a gente tem que aprender aqui é justamente essa. Porque por causa de Jezabel houve uma guerra tremenda em Israel, e Jezabel mandou matar, perseguir os profetas de Deus, tentando tirar o que? A adoração. Você está de parabéns essa noite. Nós estamos de parabéns essa noite, porque a nossa atitude de sentar aqui é uma atitude de adoração que agrada a Deus, e isso alegra o coração de Deus. Quantas pessoas estão sentadas em outros lugares que não deveriam estar, sabendo que lá estão correndo riscos, mas trocam esses lugares, preferem esses lugares por causa de uma coisa: o prazer carnal, a emoção. Só que a emoção acaba. Então a presença de Deus, se continuarmos firmes, não acaba. Então em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, abra a sua Bíblia e leia. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 e 33, diz assim: Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Então está aí. Acabe teve muitos confrontos com os profetas de Deus, e eu quero pautar isso aqui hoje. Eu queria adiantar mais, mas eu preciso pautar tudo que Deus está mandando. De repente, quando a gente está na presença do Senhor na igreja, e aí Deus está usando alguém, seja o cantor ou o pregador, que não me agrada, eu faço o quê? Eu entro em confronto. Eu começo a falar aqui, falar lá, e eu sou tão cruel, eu sou tão mau, que eu não tenho coragem de olhar no olho da irmã Silvana, da irmã Natália, ou que seja, da irmã Bianca, ou dos irmãos que estão aqui, e falar no olho. Eu faço o quê? Eu uso o caminho, pior caminho para um homem e para uma mulher, é pegar o telefone e, olha, fulano de tal está entregando fulano aí, assim. Essa é a pior coisa que um ser humano faz: entregar o outro com mentiras, com traição. Acabe entrou por esse caminho de confrontar os homens de Deus, inclusive confrontar o profeta Elias. Eu não sei se todos os pastores que estão dirigindo igrejas, que hoje tem culto, quem não tem hoje vai ter amanhã, mas todos que dirigem igreja, eu não sei se todos são homens de Deus, se não são, deveriam ser. Mas o que eu quero dizer é que entre eles existem homens de Deus. Então eu preciso ter cuidado para não estar confrontando o próprio Deus, afrontando o próprio Deus, desrespeitando, porque nós estamos aprendendo na escola bíblica de domingo, durante o culto, que é a campanha de domingo, as 7 igrejas da Ásia. Não perca não. Nós vamos estudar Esmirna domingo que vem agora, a igreja de Esmirna. Já estudamos a primeira igreja, agora é a segunda. E a gente aprendeu que quando Deus quer falar com a igreja, irmão Mateus, Deus escreve a carta para o anjo da igreja. Aqui não é anjo, Gabriel, Miguel, não é, não, aqui é o anjo que está dizendo ao dirigente da igreja. Então, se Deus vai falar, primeiramente Ele vai falar com o dirigente da igreja, com o pastor da igreja, a não ser que o pastor da igreja não seja homem de Deus. E olha, quando estudarmos as 7 cartas, vocês vão ver quão duras foram as mensagens para quase todas as 7 igrejas. Talvez apenas 2 igrejas não levou mensagem dura, mas as outras, e ainda ouviram o Senhor falar: tenho porém contra ti
Agora, irmã Bianca, pensa comigo. Eu sou pastor aqui, a irmã está aí, é só um exemplo. De repente, a irmã começa, que Deus, não sei o que, e o pastor, e Deus vai me dar uma mensagem para dizer: olha, irmã, a senhora está falando isso, mas Deus está dizendo que é contra a senhora, está dizendo para a senhora se arrepender, que não sei o que. Será que a irmã vai gostar? Vai entender que é Deus? Ou vai dizer: pastor, o senhor está me humilhando, o senhor está me atacando? Mas foi bem assim que acontecia com os pastores das 7 igrejas. Eles tiveram que falar a verdade, doesse quem doesse, ouvisse quem ouvisse, mas Acabe não aceita tampouco ouvir a verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus está nos preparando, irmãos, para que a gente pare de ouvir só aquela coisinha que nos alegra, só o que nos convém. Não vê que Acabe está dizendo lá para Josafá: o profeta Micaías não fala o que eu gosto de ouvir, ele só fala coisa contra mim. Ora, mas será que não era uma advertência de Deus? E será, irmão Alex, que nessa noite Deus não está advertindo alguém, talvez eu, você ou quem mais, para entrarmos no caminho da simplicidade, da humildade, para nos comportarmos, entrarmos na casa de Deus e ouvirmos e recebermos a palavra de Deus? Essa é a diferença. Não apenas escutar aqui e sair lá. Por quê? Deus está dizendo: olha, se já perdeu, pode reconquistar. É só tomar o caminho de volta, ouvindo a minha palavra. Como Acabe perdeu e queria reconquistar. Só a gente não sabe, a gente vai saber lá no final se ele reconquistou ou não. Mas isso está servindo de lição para nós hoje, para não perdermos a nossa Ramote Gileade, que é, vamos dizer que daqui para frente, ser mais feliz daqui para frente. Daqui para frente começar a conquistar algumas coisinhas que sejam até bens materiais, que não é pecado conquistar, com os nossos esforços, mas a gente precisa. E o que conquistou também nos sai entregando. Como eu disse aqui, eu errei nessa parte, eu entreguei, eu estava cego. Permitir que Deus fale conosco, para que a gente não fique cego, para que a gente não venha perder as bênçãos dos céus. E conquistar o que? Uma vida feliz, uma família feliz, uma família saudável, uma família que adore a Deus, que sirva a Deus. Então, infelizmente, irmãos, esse rei Acabe, ele não ouviu a voz de Deus e ainda confrontava com os profetas de Deus, por isso não gostava de Micaías. E criou, você lendo aí o livro de 1 Reis, criou uma rivalidade contra Elias, sempre perseguindo o profeta de Deus. Então havia ali uma luta, uma guerra. E sabe por que essa guerra, irmão Mateus? Porque o rei, olha isso, o rei, que era para levar o povo para servir a Deus, que era para levar o povo para adorar a Deus, esse rei estava puxando o povo para o inferno, para rebeldia, para desobediência, para o mal. E o profeta Elias estava advertindo, puxando, querendo puxar o rei com todo o povo para a presença de Deus, para as bênçãos do Senhor, para adquirir o que Deus tinha para eles e não perder essas bênçãos. Essa era a questão do profeta. Então hoje existe uma diferença. Se você está numa igreja que tem rei, que quer reinar, que quer ter domínio, que quer conquistar os bens para si, quer enriquecer com as custas da igreja, então você vai ter problema, você vai deixar de servir a Deus. Porque para mim, todos que vendem culto, todos que vendem louvores, não estou falando dos cantores, que é necessário quando vai cantar numa igreja, receber uma bênção por isso, porque gravou, gastou, é caro, é muito caro. Então eu até entendo, mas daí extrapolar. Hoje, quem consegue convidar um cantor? E por que será que cantores não cantam mais assim nas igrejas, a não ser por uma fortuna? E por que tem aqueles que fazem? Porque existem os reinados. Mas tomara que você, meu irmão, que eu continue servindo ao Rei dos Reis, Senhor Jesus, porque Ele sim merece ser adorado. E nós não estamos aqui para estar na contramão da adoração, igual Acabe estava fazendo. Não é por interesse humano. A gente tem que servir a Deus por amor, por fidelidade. Mas infelizmente tem gente que serve ao rei, e quem serve ao rei humano quebra a cara. Quem serve ao homem quebra a cara.
Mas quem serve a Deus não, vai permanecer firme. Vou te falar uma coisa muito séria: todos que servem ao homem achando que está servindo a Deus, quando a trombeta soar, não vai ouvir o toque da trombeta. É uma perca de tempo, é nadar e morrer na praia. Então sirva a Deus, seja verdadeiro, seja sincero. Eu me pergunto, irmã, se Jesus fisicamente estivesse aqui hoje, que igreja ele escolheria desse bairro para estar no culto? Qual seria a igreja? Onde ele iria? Na mais luxuosa, a que tem poltronas chiques, a que tem grandes mídias? Eu olhei uma igreja por dentro esses dias, eu me assustei. Hoje a gente está parecendo mais canal de televisão, né? É uma telona do púlpito de fora a fora, parecendo a Rede Globo, outras redes de televisões aí. Parece que é mais show mesmo. A gente nos tornamos atores, usando os púlpitos para sermos midiáticos. Não se trata de uma live para levar uma palavra mais tranquila, de paz e de amor. É sim pessoas que fazem isso mesmo porque querem bonificações, querem receber seus likes. Mas continue na simplicidade, continue na humildade. Conheci pessoas com muito dinheiro, mas eram tão simples que você dizia: tadinho, é tão simples. A gente pode ter cultura, a gente pode ter diploma, a gente pode ter carro zero, a gente pode ter mansões, a gente pode andar com a melhor e mais cara gravata, o melhor terno, o melhor sapato, a gente pode comer de filé mignon para cima, caviar e por aí vai, mas a gente pode ser crente, simples, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A gente não precisa pisar em ninguém, a gente não precisa humilhar ninguém. A gente está falando de um rei Acabe, que foi mau, prepotente, arrogante. Ele esqueceu que ele estava ali para conduzir um povo para servir a Deus. As conquistas deles eram para ser vitórias, para glorificar o nome de Deus. Mas ele quis atribuir a outro e a si mesmo e a sua mulher, que era histriônica, e por isso se postava, mandava, brigava com tudo. Essa não é uma atitude cristã. Isso não é uma pessoa que está no plano de Deus, no projeto de Deus, e precisa estar no plano de Deus, no projeto de Deus. E a conclusão de hoje, vocês veem que não dá para falar tudo, né? Quem vier na quarta-feira que vem vai ver uma das maiores injustiças de Acabe. É quando ele toma o bem de uma pessoa. Que coisa triste. Mas hoje a questão é: Acabe tirando a adoração de Deus. No lugar que devia estar, ele colocou outra adoração. Então não coloque no seu coração outra adoração. E para concluir, houve um desafio para decidir se Acabe estava certo ou se Elias estava certo. E esse desafio aconteceu no lugar chamado Monte Carmelo. E ali estavam 450 profetas de Baal. No capítulo 18 aí de 1 Reis. Monte Carmelo. E aí então foi construído um altar. Isso aqui estamos falando só de 450 profetas de Baal. Se você ler o texto aí, tinha profetas de Azera também, ou Azerá, como que dizem. Então era muita gente, e lá estava o profeta Elias, em cima do Monte Carmelo. E então os profetas de Baal, o acordo era esse: o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. Olha que interessante isso. Construíram o altar, os profetas de Baal colocaram o sacrifício no altar, e aí dançavam, e se cortavam, e foi o dia todo. Era tanto que o profeta Elias dizia: olha, grita mais, vai ver que está viajando, vai ver que está dormindo. E se sangraram, e fizeram, e não houve resposta de Deus. Não houve resposta de Deus. Então chegou a vez do profeta Elias. E na hora que o profeta Elias foi buscar a Deus, o que ele fez? Ele disse assim: olha, cabe em volta do altar um rego bem grande e encha de água. Os profetas de Baal até talvez ficaram rindo: mas peraí, mas como é que vai pegar fogo na água? Não pode cavar aí. A oração do profeta Elias não durou acho que nem um minuto. Elias orou assim: Senhor, prova que eu sou teu servo.
Prova que eu sou um crente verdadeiro. Prova que eu tenho compromisso com a tua adoração, com a tua casa, com a tua obra. Prova que eu sou teu servo e que tu és Deus. E talvez ele até queria orar mais. A oração estava tão boa, mas não deu tempo. A Bíblia diz que começou a descer fogo do céu, consumiu o altar, as pedras, o holocausto, lambeu a água que estava em volta, e o nome do Senhor foi glorificado. Então a lição de hoje é essa: cuidado com as amizades. Você, irmã, edifique sua casa, porque aí não vai haver altar equivocado. Não tendo altar equivocado nem no teu coração, nem na tua vida, nem na minha vida, então Deus vai nos dar vitória. E por mais que o inimigo zombe, aponte o dedo e diga: não é crente, não tem dom de Deus, não tem chamado, é um excluído, já perdeu a unção. Isso é tudo mentira do diabo, tudo hipocrisia do inferno, tudo falsidade. Você vai fazer uma oração simples, não aquela oração ensaiada, treinada, decorada que as pessoas fazem por aí, meu Deus, não. Você vai orar simples, talvez até tropeçando nas palavras, talvez até errando, trocando o verbo, porque o nosso português é bem complicado. De vez em quando tem uma mudança, uma atualização, né? Existem palavras que eu usava que hoje nem existe mais, nem se fala mais, talvez até errando, mas vai ser uma oração simples. Deus, deixa eu aqui para encerrar, trazer para nós aqui. Deus, o inferno está levantando, a situação se levantou, o problema está dentro da minha vida, está no meu coração, ou está na minha casa, o problema está em volta de mim, a porta está fechando, eu não consigo dar um passo à frente, tudo está indo para trás, não tem como, eu não conquisto nada, eu não cresço, eu não tenho alegria, não tenho paz, não tenho casa, não tenho carro, não tenho saúde. Tem gente vivendo isso. Eu tenho um amigo chamado Ronaldo, que partiu para a eternidade. Ele dizia assim: tem gente que está chamando urubu de meu louro e mendigo de meu rei, de tanto estado miserável que está vivendo. Mas se você fizer a oração do profeta Elias, a glória de Deus vai se manifestar, talvez até em forma de fogo, e você vai ver a glória dele descer sobre ti, e tudo que não é de Deus vai ser consumido, e o nome do Senhor vai se confirmar na tua vida, e você vai ter vitória. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé agora. Nós vamos levantar esse clamor, essa oração a Deus, e logo após essa oração o Alex canta o último louvor, aí mesmo onde estão. Se você crê nisso, você pode levantar suas duas mãos assim levemente, fechar os teus olhos. Senhor, nós aprendemos aqui lições tão grandes para as nossas vidas nessa noite. Aprendemos, Senhor, que não devemos trocar o altar da adoração, não devemos colocar outra coisa nesse altar, mas que devemos estar em obediência à tua palavra, fazer tudo conforme as Escrituras nos ensinam, ouvir a voz do Senhor, por mais que às vezes a palavra não venha, Senhor, da forma que queremos, não venha, Senhor, nos agradando, mas é palavra do Senhor. Então a cada um que aqui veio, Senhor, que nesse momento de culto, mais um passo seja dado para a conquista na vida espiritual, na tua presença. E se aprover Deus, aprover o Senhor, que seja uma conquista também na vida material, aquele que precisa, aquela que precisa da saúde, que precisa de um emprego, que precisa da paz no casamento, que precisa cuidar melhor dos filhos, que precisa, Senhor, da tranquilidade dentro de casa, do respeito, da autoridade. Deus, o Senhor é poderoso para prover, até mesmo o alimento, a vestimenta, Senhor, prover o teto, prover, Senhor, tantas outras coisas que, como ser humano, a gente é dependente. E estamos aqui, Senhor, nessa campanha de ministração da Tua Palavra, falando sobre conquistas, e não é pecado conquistar. Então, Senhor, nos desperte para os estudos, nos desperte para os cursos da vida, nos dá coragem, Senhor, nos ensina, Senhor, a guardar, a economizar, a não sermos esbanjadores das bênçãos que o Senhor nos dá. Mas muitas conquistas só serão possíveis, Senhor, se houverem conquistas espirituais, porque a palavra ensina: busca primeiro o reino. Então nos ensina a ser crentes verdadeiros, nos ensina a congregar,
nos ensina a nos humilhar, nos ensina a confessar os nossos pecados, ensina-nos a ter um coração bondoso, um coração não de uma pessoa que persegue, que fala mal, que odeia, não de uma pessoa que não perdoa, não de uma pessoa, Senhor, que condena os outros, que aponta o dedo, não dessa pessoa estriônica, arrogante, prepotente, mas sim, Senhor, um coração contrito e quebrantado, como teve Davi quando caiu diante da sua presença e orou dizendo: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui estamos agora, Senhor, nesse momento de oração, nesse momento de bênção. Aquele que quer conquistar nos estudos, abre a porta hoje, Senhor. Aquele que quer pôr o seu negócio, abençoa da mesma maneira. Aquele que está no seu trabalho, prospera, Senhor, para que o teu servo, a tua serva te sirva, Senhor, também com seus bens, com seus donativos, e também te sirva abençoando o outro que não tem. Estende as mãos, Senhor, e cada vida que veio para mais esse dia de campanha da ministração da tua palavra, sobre a conquista, Senhor, eu peço a tua vitória, a tua bênção, não só, Senhor, sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, mas a vida de todos que estão aqui, daqueles que não puderam vir, e sobre a vida daqueles que estão assistindo, Senhor. Estamos vendo famílias tendo crises, famílias que estão perdendo bênçãos, estão perdendo bens, e nós repreendemos aqui em nome de Jesus esse espírito destruidor. Dê visão a essa família, dê visão, dê entendimento. Talvez, Senhor, é necessário essa família se voltar para o Senhor, é necessário essa família se consertar com o Senhor, buscar mais ao Senhor, e que, Senhor, as pessoas que estão sendo alcançadas com esse vídeo também sejam abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Podem sentar, o Alex vai louvar, e vou dizer para você, eu senti a presença de Deus. Deus confirmou vitória para você, e Deus confirmou para mim, e hoje só hoje, depois de tantos meses, Deus tocou no meu coração. Se você puder, traz mais alguém para o culto aqui de quarta-feira, porque esse culto é para abençoar. A palavra vai vir um pouquinho forte pedindo o nosso conserto, mas é para a nossa própria bênção, é para a nossa própria vitória, e Deus vai conceder essas bênçãos na nossa vida. Quantos creem? Você crê? Então, se você crê, a vitória é tua. Eu creio, e a vitória é minha pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Então o Alex já pode vir aqui louvar. Pode vir. Glória a Deus. Enquanto o Alex louva, vamos, se quem puder, irmão, quarta-feira, traz a cartinha para ajudar a igreja. Hino de número 96. Deixa
agora agradecer a Deus. Então vamos ficar em pé. Depois da oração, eu vou descer com uma palavra só 3 minutos com vocês. Pai eterno, muito obrigado mais uma vez por essa noite maravilhosa, onde fomos abençoados. Só nos resta agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que abençoe, dando uma boa noite de sono a cada um dos irmãos, das irmãs presentes, e que o Senhor multiplique no celeiro, e que o Senhor também dê uma semana, um resto de semana abençoado, e estenda as mãos sobre a família de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos essas bênçãos e agradecemos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos seguir felizes e amando as pessoas, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.